Dentes de Sabre, um dos inimigos mais terríveis do nosso Carcaju favorito e que com certeza você também ama odiar. Ele tem uma minissérie novinha, solo, que estreia em Wolverine número 5, já com 2 números. E a gente traz a edição inteira hoje, aqui no canal Fator X, logo depois da vinheta. Olá, eu sou Inácio Santos. Este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo até vocês Wolverine número 5 da Panini. Esse exemplar aqui, que a gente vai resenhar hoje, como sempre, em 2 partes. A primeira, um review sem spoilers, depois o resumo completo, para você decidir se vai comprar o exemplar, se ele tá legal ou não, se vale a pena, inclusive, continuar a coleção do Wolverine. E eu explico tudo isso para você, na minha opinião, né? A minha opinião sobre tudo isso, logo em seguida. Antes disso, já curte o vídeo se você está gostando do formato, se inscreve se ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações, confere as redes sociais do canal Fator X aqui na descrição, os links para adquirir Wolverine número 5, os exemplares anteriores da revista do Wolverine, os próximos números e vários outros exemplares de revistas dos mutantes que também estão aqui na descrição, e por esses links você ajuda o canal Fator X. Você também pode me ajudar aqui o canal, fazendo uma doação para esse Pix, que é o número de celular, que é o primeiro item aqui da descrição, ou através desse QR Code que eu deixo aqui na tela. Com esse dinheiro eu compro mais revistas, invisto na infraestrutura do canal, no cenário, e continuo produzindo vídeos para falar um pouco mais de X-Men, falar um pouco mais do Carcaju para você aqui. Então, aqui na descrição você encontra também a minutagem, porque a gente vai dividir, né? Eu vou entrar agora no review sem spoilers, vai estar marcado lá, e o resumo completo. Então, se você quiser ver só o resumo completo porque já leu a revista, vai na minutagem, pula para o resumo completo. Vai ver só o review sem spoilers? Beleza, quando terminar ele, sai do vídeo. E aí, tem para todos os gostos aqui. Então vamos lá para a primeira parte. Review sem spoilers de Wolverine número 5 da Panini. Wolverine número 5 tem 112 páginas, custa R$ 31,90. No seu interior você encontra Wolverine, o volume americano de 2020, número 22, X-Force, também o volume americano de 2019, número 29, e Dentes de Sabre, 2022, números 1 e 2, a minissérie solo do Dente de Sabre. Aqui, a revista dá uma melhoradinha, ainda não está boa do jeito que a gente espera de uma revista do Carcaju. Essa uma edição do Wolverine que tem aqui é a continuação da história anterior, que tinha começado ali dele com o Deadpool, indo atrás de um mistério envolvendo a CIA e acaba encontrando a Perigo, que é uma inteligência artificial que já foi a sala de perigo dos X-Men. Essa história termina continuando, tá? É uma história que não é muito boa, não anda muito nessa edição, ainda termina continuando, então o Wolverine 6 vai ter mais dessa história. Depois vai para X-Force. X-Force pelo menos conclui a história que eles estavam contando pra gente do Cerebrax, de mais uma vez que o supercomputador cérebro ganha vida, se torna inimigo dos X-Men, e aí a X-Force está tentando detê-lo. Aqui eles dão uma mudada na conclusão, dão uma mudada do que era o ritmo da X-Force, e dão a entender que aconteceu uma mudança mais definitiva nessa edição. Eu não acho que vai se concretizar, acho que daqui a 2 edições eles vão resolver. É ali uma história que, se for bem trabalhada, pode ser que exista pelo menos uma busca, uma missão para a X-Force envolvendo essa mudança. Falar mais do que isso é spoiler, gente, então tem que ser essa coisa meio enigmática. Mas ó, eles não inovaram em nada nessa história da X-Force não, só criaram no final uma virada ali que pode gerar uma aventura um pouquinho mais longa para a equipe. Já Dentes de Sabre é melhor que as 2 primeiras edições, né? E são 2 edições da minissérie do Dentes de Sabre também. Só que ela também tem algumas coisas que eu não gostei muito. Ela tem um tom um pouco melhor, promete mais coisas. A gente já sabe, se você pesquisou um pouco na internet, eu fiz isso para encontrar as imagens, inclusive, que eu uso nesse vídeo. Depois dessa minissérie do Dente de Sabre, vai surgir um título mensal. Então a gênese dele está aqui e é um título com uma proposta razoável. Responde uma pergunta que alguns de nós nos fizemos assim que foi instituída a Krakoa, que tem a ver com o poço, né? Tem a ver com o exílio. Aqueles mutantes que foram condenados por crimes cometidos contra as 3 leis votadas lá no comecinho, lá em Dinastia X e Potências de X, nos 4 primeiros números da revista X-Men. Estou mostrando a revista do Wolverine, mas nos 4 primeiros números da revista X-Men. E eles foram exilados dentro da própria Krakoa, e a gente não sabe quais são os efeitos disso, né? O Professor X disse que eles estariam inertes, porém conscientes. A gente viu o Dente de Sabre sendo exilado, e depois, muitos números depois na revista X-Men, a gente viu quando o fabricante de órfãos e a babá também foram exilados no interior de Krakoa. E aí vai minha crítica a essa edição aqui, porque quando sai a história do Dente de Sabre, ela tá legal,
como eu disse, está melhor que as duas anteriores, mas ao invés de inovar, e talvez tenha motivo para isso, talvez nos próximos números da minissérie que vão sair, eu entendo porque até me corrija, ao invés deles irem e mostrarem então o fabricante de órfãos, a babá, outros exilados que eu não esteja lembrando agora, outras pessoas que foram colocadas dentro de Krakoa, onde já está trancafiado o Dente Sabre, eles mostraram outros personagens, que a gente mal sabe por que eles foram mandados para lá. Um ainda cita em flashback o que ele estava fazendo. São alguns personagens desconhecidos. Isso de ser personagens desconhecidos não é tanto problema, mas eles não estavam em nenhum título, então meio que mostra que essa revista está correndo por fora. E tem um momento da história em que a gente pode ver em que momento a saga está acontecendo, e a gente vai ver que Apocalipse está em Krakoa, ver que a história está sendo publicada agora, e a publicação dela é de 2022, o Apocalipse não estava mais em Krakoa, mas ela tá sendo um flashback, tomara que tenha motivo para isso. Outros personagens, o Magneto, tá no Conselho Silencioso ainda também, que saiu recentemente. Então essa história do Dente Sabre está sendo contada em flashback. Pode ser que as próximas edições deem um motivo para isso, e a história termine antes, então, de chegar, ou mostre o momento em que chega o fabricante de órfãos, a babá, tudo mais. Mas até agora, ela meio que está inventando, está correndo por fora de tudo que aconteceu. Muito parecido com o que eles fizeram na série do Fanático, que a Panini inclusive encadernou em capa dura separado, não saiu no mix nem de X-Men, nem de Wolverine. Agora, a história está prometendo, tem uns questionamentos interessantes. A questão de Krakoa ter prometido que não teria prisões, e na prática o que aconteceu com o Dente Sabre logo no início foi ser encarcerado. Claro, não que ele não tenha feito por merecer, mas quão diferente é Krakoa? Ele próprio faz esses questionamentos aqui. Inclusive uma característica interessante dos personagens das revistas do Benjamin Pierce, personagens muito violentos, também chegou nessa revista que é escrito por outro cara, deixa eu ver aqui, ó, Vitor Lavalle. Tem uma hora aqui que o Dente Sabre dá uma de filósofo também, como o Wolverine às vezes dá na sua revista mensal escrita pelo Benjamin Pierce. Achei bem interessante. É num extra, né? São pensamentos dele naquelas infopages que eles colocam no meio da revista desenhada. Mas mesmo assim são os pensamentos do Dente Sabre. É interessante ver ele chegando a essas conclusões aqui. Não parece, pelo menos na minha opinião, condizer muito com ele. As duas histórias são as histórias mais legais e elas prometem. Pode ser que a minissérie realmente se desenrole e se torne bem melhor nos próximos números. Vamos esperar Wolverine número 6 para saber. Agora vamos lá para o resumo completo da edição. Wolverine 2020, número 22. Então aqui a gente tem a história que começou no número passado. O Wolverine estava seguindo uma pista em relação ao FBI, ao gabinete X do FBI, e Dolores Ramírez, uma agente chefe do gabinete, empenhada pessoalmente em destruir o Wolverine, muito desconfiada do resto dos krakoanos. E ela parece possuir um item muito importante que ela está indo trocar com alguém. Então o Wolverine fica espreitando, seguindo. Só que o Deadpool também está fazendo isso. Inclusive chega primeiro que o Wolverine, tudo isso na edição passada. E a história terminou com os dois juntos, descobrindo que o item era uma pasta e que a pessoa com quem a Dolores ia fazer a troca do conteúdo dessa pasta era nada mais nada menos que Perigo, a antiga sala de perigo dos X-Men, que mostrou ser viva, se rebelou contra a equipe, isso tudo em Astonish X-Men, e se voltou contra eles, depois se tornando sua aliada, mas está sumida nessa fase de Krakoa e agora retornou como inimiga, eles não sabem porquê. O Deadpool achou que o Wolverine, também na edição passada, não ia conseguir, não estava em condições de enfrentar Perigo, então ele teleportou o Wolverine e ele para longe da ameaça. Só que quem forneceu esse teleportador para essa fuga dos dois foi o Fuinha, um antigo amigo do Deadpool que não é mais tão amigo assim. E a verdade é que o Fuinha estava mancomunado com o Maverick para roubar o conteúdo da pasta. Então o teleporte tirou eles da frente da Perigo e levou eles para uma cela de adamantium preparada pelo Fuinha. Lá o Fuinha junto com o Maverick, eles deixaram eles presos na cela, mas tiraram deles a pasta e abriram. E lá viram o que parecia ser partes de um robô que parece uma duplicata da Perigo, mas sem os traços femininos que ela usa, e também em tamanho menor. Essa edição começa com Wolverine e o Deadpool então presos por conta disso, dentro da cela de adamantium. O Maverick e o Fuinha tentam de maneira atrapalhada montar o robozinho, conseguem, ele ganha vida e começa a lutar contra os dois. E eles ficam desesperados, o Fuinha não quer que ele fuja porque ele é o dinheiro, né, pra ele quer vender ele. O Maverick já não quer morrer. E o Wolverine no meio disso tudo, corta o Deadpool pela metade para ele passar no vão das celas e rastejar para libertar eles ali. O Maverick tá perseguindo o robozinho, o Fuinha sai de cena rapidinho, o Wolverine larga o Deadpool para trás e vai atrás do Maverick. E na luta o Wolverine consegue pegar o robozinho para si. Eu vou ficar chamando assim, tá, gente? Mas é muito parecido com a Perigo mesmo. E aí ele é resgatado pela parceira do Deadpool, a Al, né? Que ele chama de a cega Al, porque ela é deficiente visual mesmo. Assim que ele é salvo por ela, ele pega a metade do Deadpool que tá sobrando ali e eles fogem juntos. E aí a Al vai contar que ela já descobriu tudo nas pesquisas dela, que aquilo é um construto Shi'ar que foi trazido para a Terra, que a Perigo está especialmente interessada nele, não chegou até as mãos dela, foi desviado, e
A Dolores Ramírez fez então um acordo com ela, que é trocar esse construto, entregar ele para Perigo, em troca da Perigo fornecer cópias robôs dos X-Men que só ela pode desenvolver com o conhecimento que ela tem da equipe, que inclusive apareceram na última edição, na luta do Wolverine e o Deadpool contra a Perigo. Um pouco antes surgiram várias cópias robôs dos X-Men. O que a Dolores Ramírez quer fazer com as cópias robôs? Eles não sabem. O que esse robozinho significa para Perigo? Muito parecido com ela, né? Não sei como é, qual ligação vai ter disso, mas pode ser que ele seja meio que o filho dela, que ficou em Shi'ar, chegou aqui agora, não sei. Mas ela está especialmente interessada e foi isso que produziu toda a negociata. Eles rastreiam então o servidor-mãe ao qual aquela unidade, aquele robozinho está conectado. E o servidor está instalado na antiga Mansão X, que hoje fica abandonada. Então a história termina com o Wolverine e Deadpool diante da Mansão X, prestes a entrar e desvendar todo o mistério, que vai ficar para a próxima edição. X-Force 2019, número 29. Então aqui a gente tem a conclusão da luta da X-Force contra Cerebrax, entidade que é o supercomputador cérebro com o qual o Professor X hoje faz backup da mente dos mutantes, mas ele tem vários desses supercomputadores cérebro hoje em dia, porque ele pode precisar de um reserva, inclusive um está com Esperança Summers, e esse foi o que foi utilizado durante X vidas de Wolverine, para mandar a consciência de Wolverine através do tempo para o seu próprio corpo em outros momentos no passado e assim salvar o Professor X. Tudo isso nos 3 primeiros números da revista Wolverine. E essa unidade cérebro específica usada em X vidas de Wolverine acabou ganhando consciência, talvez fruto da interação com o contínuo espaço-temporal, talvez fruto da interação com a própria mente do Wolverine, que não é um telepata, nós não sabemos. Mas o que ele começou a fazer? Essa unidade cérebro começou a se alimentar de outros mutantes, adquirir as habilidades deles após adquirir seus cérebros. Então, os alvos dele até agora foram o Forge, não apareceu, mas foi a Polaris, tanto que no finzinho da edição passada, o Wolverine sofreu um ataque magnético que chegou a entortar o adamantio nos seus ossos. E a entidade está continuando caçando por aí, a X-Force caçando a entidade. E na edição passada também, o Quentin Quire meio que tirou o time de campo. Parecia que estava com medo da entidade, né, do Cerebrax, foi avisar as gêmeas Stepford, porque ele namorou com uma delas, que nada aconteça com ela, né? Mas nessa edição já começa com ele mudando de atitude, voltando, se juntando na caçada. Inclusive ele usa sua telecinese de nível ômega para colocar os ossos do Wolverine na posição certa. Ele conserta o Wolverine inteiro, desentorta adamantio e eles vão juntos. Enquanto isso, a gente vê que a Sábia recruta o Ômega Vermelho, que também foi trazido de volta na edição passada pelos protocolos de ressurreição, e dá a oportunidade para ele de lutar ao lado deles contra Cerebrax. Inclusive ela cria um vírus de computador que ela acredita que pode destruir a entidade, coloca ela nos tentáculos do Ômega Vermelho, que vai ter que ter contato direto com Cerebrax para trocar ali informações e invadir ela com o vírus. Ele vai para fazer isso, se junta à X-Force também. Nesse meio tempo, a entidade também consumiu Blackton Cassidy e usou da conexão especial desse mutante com Krakoa para chegar a um lugar de Krakoa, que deve ser ali onde está o centro nervoso da ilha. A X-Force pega ela nessa hora, luta contra ela. O Quentin Quire chega a achar que matou a entidade Cerebrax, mas quando eles vão olhar, na verdade, cavou um buraco no solo e foi em direção ao núcleo de Krakoa, voltando já com Krakoa absorvida, inclusive assumindo uma forma muito semelhante à da própria Krakoa. A luta fica muito difícil, é a hora que o Ômega Vermelho chega, o Ômega Vermelho está transferindo o malware que foi criado pela Sábia, a Sábia está avisando, falou, não está funcionando, eu vou ter que reconfigurar, eu preciso de mais tempo, e ele não tem mais tempo. E o Quentin Quire, então, para ganhar esse tempo, mergulha direto dentro do Cerebrax ali, emulando Krakoa, né, com parte de Krakoa consumida por ele, usando os poderes de Krakoa, e explode, usando sua telecinese de nível ômega lá dentro, abalando bastante ela. O malware termina de entrar, Cerebrax é destruída, X-Force vence. Só que aí, a Sábia e as gêmeas Stepford percebem o seguinte, elas não conseguem localizar Quentin Quire em lugar nenhum. A Sábia não consegue localizar ele nem nos backups do supercomputador cérebro. Provavelmente tendo morrido dentro da entidade Cerebrax, não só inviabilizou um upload da versão mais recente da mente dele, como de alguma maneira o vírus que estava agindo sobre Cerebrax para desconectá-lo do supercomputador cérebro, talvez tenha apagado os uploads anteriores. Então, eu não acho que isso vai ficar assim, que o Quentin Quire morreu para sempre, mas provavelmente isso vai ser um gancho para a próxima aventura da X-Force. Dentes de Sabre 2022, número 1. Essa edição é dedicada basicamente a fazer um flashback do momento da condenação de Dentes de Sabre. Foi mostrada lá nos 4 primeiros números da revista X-Men, durante Dinastia X, né, uma das 2 sagas que estão encadernadas nesses 4 volumes. Ao poço, matou, feriu gravemente, e isso resultou na morte de vários seres humanos durante uma missão.
É uma missão que o Conselho não sabe, mas foi ordenada pelo Xavier, pelo próprio Magneto, mas que Mística que organizou a Irmandade de Mutantes vai cumprir essa missão aí. O que acontece é que o Dente Sabre, então, desrespeitou uma das leis de Krakoa, que é não matar seres humanos, descumpriu retroativamente, que a lei foi instalada depois, mas ele foi punido para servir de exemplo. Ele próprio chega a essa conclusão lá na série original e aqui também. E aí ele é levado para dentro do poço e ele deveria ficar inerte, mas consciente. O que acontece é que ele tem vários devaneios, sonhos, ele acredita que fugiu várias vezes, sonha com várias cenas de ferocidade, porque ele é, sim, um assassino psicopata. E aí a gente vê nesse primeiro número que ele é procurado pelo Douglas Hansen, o Cifra. E aí é importante você ver Inferno 2021, que saiu em X-Men 51 e 52 e que tem vídeo aqui no canal, tanto no review e resumo completo de X-Men 51 e 52, quanto na época do lançamento em inglês de Inferno 2021. Tá? Você encontra as duas playlists aqui no canal e pode ver qual você preferir. Mas lá a gente vê que o Douglas tem mais poder sobre Krakoa do que parece. O que acontece é que o Douglas criou uma simbiose dele com Krakoa, com o Airlock, e ele chega a ter visão de coisas que acontecem em Krakoa em lugares que a própria consciência da ilha não chega, como no lugar de Moira, por exemplo. E ele dá um jeito de entrar em contato com o Dente de Sabre. Ele quer oferecer para ele, e eles fazem isso na forma psíquica, como se fosse um acordo, como se fosse um advogado apresentando um acordo judicial para o Dente de Sabre que está encarcerado. Mas ele quer fazer um acordo para que o Dente de Sabre possa, então, ter certa liberdade durante seu encarceramento, pelo menos mental, possa criar, possa saber que ele está preso ali e criar os mundos que ele desejar na sua mente enquanto ele está encarcerado. O Dente de Sabre aceita e cria um verdadeiro inferno a partir daí, né? Só que isso fica para a segunda edição. Dente de Sabre 2022, número 2. Então a gente vai vendo o inferno que o Dente de Sabre criou, ele cria ilusões para si mesmo, dele matando seus principais inimigos. Tem umas referências legais que ele fala assim, ó, vencendo inclusive antigos inimigos. E aí mostra ele derrotando o Punho de Ferro, que na verdade foi na revista do Punho de Ferro que o Dente de Sabre fez sua primeira aparição lá, ele nem era mencionado como mutante, então é uma referência bem legal. Essa história inclusive vai sair, não Dente de Sabre, a história original, primeira aparição do Dente de Sabre, em Fabulosos X-Men edição definitiva número 5 da Panini. Ao mesmo tempo que a gente vai vendo o inferno que o Dente de Sabre criou no interior de Krakoa, a gente vai vendo que outros mutantes também foram condenados ao poço. Isso no momento ainda antigo, tanto que ainda não chegou a hora do julgamento da Babá e do fabricante de órfãos, que isso acontece em Hellions, os satânicos, que já foi alguns meses atrás, mas essa história é retroativa. Então a gente vê essas pessoas chegando até Krakoa, tem algumas pessoas muito surpreendentes de estarem ali julgadas, condenadas ao poço. Madison Jeffries, o Box, Oya, uma das 5 luzes de Esperança Summers, está condenada. E alguns outros mutantes que eu confesso não conhecer muito bem. O Derretedor, Terceiro Olho, Necra, os novos exilados que vão ser colocados no poço. Só que eles são colocados num que está totalmente sob controle do Dente de Sabre, mesmo sendo mental. Inclusive o Terceiro Olho é o primeiro a perceber que nada daquilo é real, né? Mas eles começam a ser caçados por ele, ele começa a infernizar eles, fala, não, vocês vão ser minha diversão aqui. Mas depois que o Terceiro Olho descobre isso, e revela pro Dente de Sabre que ele percebeu, a brincadeira meio que perde a graça. E uma coisa interessante, desde que o Dente de Sabre assumiu o controle da sua própria prisão, depois dele ter feito o acordo com o Douglas Hansen, é que ele de vez em quando se manifesta na superfície da ilha. A flora cracoana assume a forma dele, ou às vezes até meio que uma projeção astral, provavelmente produzida pela Krakoa. Mas deve ter a ver com o grau de controle que ele tem do seu próprio encarceramento, deve colocar ele em simbiose com a entidade que é a Krakoa, então ele consegue se manifestar lá do lado de fora. E depois que é tudo revelado ali pelo Terceiro Olho, eles meio que entram em acordo, é interessante porque o Terceiro Olho faz uma manifestação planejada do lado de fora. E aparece pro Toupeira, um Morlock, inclusive sobrevivente do massacre de mutantes que foi perpetrado pelos carrascos originais que incluíam Dente de Sabre, que foi um dos piores assassinos naquele dia que os Morlocks foram atacados. Mas é para ele que o Terceiro Olho pede ajuda, porque eles têm que sair de lá, porque não está certo o que está acontecendo com eles e tudo mais. E ele decide levar a questão até o Conselho. Importante, durante a condenação desses novos presos, só estava presente na reunião do conselho o professor X e Magneto. Ele fala que os outros estavam ausentes, mas que eles infringiram as leis foram votadas por todo o conselho, os dois estão aptos para julgá-los, isso é meio estranho. E aí o Topeira vai tentar falar com o Apocalipse, é isso que mostra que essa série não é no momento atual das revistas, porque na conclusão de X de Espadas o Apocalipse já não voltou do Extramundo, né, não ficou no Conselho Silencioso. Depois tenta pedir ajuda pro Wolverine, eles não, né, o Toupeira representando eles, para outras pessoas, mas não consegue. E o Toupeira diz que ele vai tentar então dar o jeito dele. O poder do Toupeira é cavar fundo no chão, em qualquer superfície, e chegar até o fundo. Né? Então talvez a próxima edição ele liberte os caras. E aí aparece de novo o Dente de Sabre
projetando o mundo lá dentro. A versão que ele cria dessa vez é de uma penitenciária mesmo, onde todos eles estão presos juntos. Os carcereiros são o Professor X e o Magneto. E aí ele conta para eles que mudou de ideia. Falou, primeiro eu ia perseguir vocês, me divertir com vocês, descontar toda a minha frustração em vocês. Mas agora eu quero fazer outra coisa. Quero formar uma equipe, treinar vocês, para a gente levar a nossa vingança aos deuses que estão lá em cima. É assim que termina Dentes de Sabre número 2, prometendo muita coisa para as próximas edições. E Dentes de Sabre número 2 é o último volume encadernado em Wolverine número 5 da Panini. Então com ele a gente encerra a edição e encerra também o vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, aproveite e curtir o vídeo, se inscreva se ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações e, com as notificações ativas, volte para os nossos próximos vídeos. Eu espero você de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço!